4 separações. Quando eu vi a confusão, ela já estava gritando, mas gritando muito alto. Para não agredir ele, ela deu um soco no carro, amassou o carro. Muitas agressões e brigas entre as idas e vindas. Eu achava que para mim gritando era o que estava correto. Ela não é obrigada a frequentar minha família e a partir de hoje eu não frequento mais a dela. Eles são casados há 11 anos, mas só agora, mais ou menos um ano, é que eles estão conseguindo ser felizes. Já passaram por 4 separações e cada vez que voltava era pior. O Samuel chegou até a dizer que se o inferno existe, ele teve uma noção de como é. Foi isso mesmo, Samuel? Verdade. Era ruim assim o casamento? Ruim é pouco, né? Era péssimo. Eu não vivia, eu sobrevivia, né? Eu resistia ao inferno. Era muito difícil. Ela muito geniosa, né? E no começo eu tentava apaziguar, viver numa boa, mas chegou ao ponto que eu comecei a pender pro lado dela. Quer dizer, você também começou a pegar o nervoso dela, foi isso, Gisele? Ele também não era fácil às vezes. Não foi nem que ele pegou meu nervoso. É que ele viu que eu não cedia, ele falou, então eu vou ser igual a ela, vou fazer o jogo dela. Aí ficou pior, porque a gente batia de frente e ele também do nada dava doida e aí quando era eu, era ele. Isso são horas? Lugar de sapatão é sapateira! Você tá pensando que isso aqui é hotel? Levanta! Vocês vieram de relacionamentos frustrados dos dois lados, né? Você foi casado anteriormente, tem uma filha do relacionamento anterior e você 2 filhas. Sim. E você tinha prometido, bom, agora eu só vou casar com a pessoa certa. Aí casou com a Gisele. E eu achei que eu já estava preparado, né? Assim, houve tempo de eu me desligar do sentimento que eu tinha da outra pessoa, então eu me senti preparado para conhecer uma nova pessoa, mas o que eu não sabia é que tinha as bagagens e muitas coisas dentro de mim, ou seja, eu me tornei uma pessoa um cara inseguro, eu não acreditava muito no amor, mas queria uma pessoa ao meu lado. E para refazer minha vida, mas mal sabia eu que eu não estava preparado para esse relacionamento. Mesmo assim, eu embarquei nessa crente que ia dar certo. E no seu caso, Gisele, também foi um relacionamento que não deu certo. Você queria se relacionar novamente, ser feliz no amor? Como foi? Assim, de começo, o Samuel ficou 2 anos e meio, eu fiquei 3 anos sozinha. Eu não queria, eu achava que eu tinha que ficar solteira e criar minhas filhas sozinha. Mesmo porque a família sempre falou, não, agora com 2 filhas, aí que não vai dar mesmo. Enfim, conheci o Samuel, falei, não, acho que agora vai dar, porque ele é uma pessoa totalmente diferente, ele é carinhoso, ele é calmo, então as coisas vão mudar. Realmente, mudou a casa e o marido, e que tinha as filhas, só isso, porque o resto continuou pior. Então, você tinha um problema muito sério de nervosismo, é isso? Sim, temperamento forte? Sempre fui muito nervosa, porque eu fui criada assim também. A minha mãe, ela não falava, não tinha diálogo, ela só gritava, minha avó e todos. Então eu aprendi que eu achava que para mim gritando era o que estava correto. Então eu dava uma de louca para ver se todo mundo me escutava. Ninguém escutava, nem as filhas escutavam. Quer dizer, já vinha da família, né? Você viu isso em casa e simplesmente reproduzia isso no dia a dia. E esse é o grande perigo, né? Da pessoa não se enxergar. Quer dizer, você viu nele todas as qualidades que você queria num homem para você. Calmo, bacana, boa praça, mas você não se enxergava. Não, eu achava que eu não tinha problema. Exato, você não via que você não ia ser adequada para ele. Ele também, ele não resolveu os problemas dele antes de conhecer uma pessoa. E ele depositou nessa outra pessoa que era você toda a expectativa que ele tinha de mudança e de felicidade, sendo que ele mesmo não estava resolvido. Olha o problema. Tanto é que você, Samuel, parece que não viu muito assim esse problema dela como algo sério, ou se viu, achava que ia melhorar quando casar? Como foi? Eu percebi, chegava para terminar com ela, aí ela falava que era porque ela tinha que deixar as meninas com a mãe, e por mais que a mãe ajudava, mas às vezes a mãe, ela falava uma coisa, a mãe falava outra, então aquilo deixava ela nervosa, ora era o trabalho, ora era as contas. Eu até falei para ela assim, olha, se eu tivesse conhecido e aprendido o que eu aprendi hoje,
eu realmente eu tinha pulado fora. Sorte Não nossa, tinha casado né? com ela. Se você tivesse lido Namoro Blindado, você não ia ter Jamais. casado com ela. Até mesmo porque uma das frases de destaque do livro Namoro Blindado é justamente essa, que muitas vezes o divórcio já começa no namoro. É verdade. Não é? Nós já começamos divorciados. É verdade. As pessoas não notam, muitas vezes, que lá no namoro, elas já têm sinais do que vai dar errado lá na frente. Elas não percebem. Porque elas estão muito esperançosas, estão tomadas pelo sentimento, não, isso vai dar certo, encontrei aquela pessoa. Então ela só olha para o lado positivo, né? Ela só olha o lado bom. E ela fica torcendo, não, isso lá na frente, isso não vai ser nada. Porque quando a gente casar, vai ser melhor do que agora, quando a gente está namorando. Aí, quando casa, só piora. O lado melhor desaparece e o lado pior. Até mesmo porque você vai ter que conviver com aquele lado pior 24 horas por dia. Né? No namoro é ali 2 horas, final de semana, enquanto tá junto. Mas quando casa é 24 horas por dia. Imagina você ter que conviver com o nervosismo dela 24 horas por dia, assim como foi. Que experiência, né? E assim, os sinais eram claros, mas eu não enxergava. Eu só olhava para a beleza dela, porque era o meu sonho casar com uma mulher de olhos claros, né? E eu estava bem evidente, mas assim, na hora, eu acho que é isso. Muitas pessoas fazem isso. A gente olha aquilo que convém, aquilo que a gente quer ver. Agora, aconteceu um incidente aí logo na semana do casamento, que fez você desistir do casamento, foi isso? Foi. Aí eu acho que Deus quis até desenhar para ver se eu enxergava, porque ela, do nada, ela me ligou para falar a respeito das coisas que nós estávamos ganhando de presente, né? E quis falar sobre o assunto, eu dando atenção para ela. Aí, do nada, ela virou a cabeça, começou a falar cada coisa horrível, tá pensando que vai mandar e coisas que eu não entendia nada. Aí eu falei, você tá doida? Então é o seguinte, você faz o seguinte, não vai ter mais casamento nenhum. Aí eu peguei, bati o telefone e falei, acabou o casamento. E isso eu tava no meu trabalho. E aí me deu aquele alívio na hora, né? Eu falei, não, eu acho que eu tô fazendo a coisa certa. E com medo de ficar só. O medo da insegurança, poxa, será que eu não tô, de repente, a mulher da minha vida e eu tô jogando fora? Mas ela é muito sistemática, ela é muito nervosa. E aí um amigo meu, não, vocês já marcaram até a data do casamento no civil, você já vai casar, já tá dentro, já. Então eu falei, então agora vamos. E como que foi isso, Gisele? Eu guardei pra mim, porque eu falei, agora será que é sério? Só que aí foi passando, segunda, terça, quarta, eu falei, meu Deus, e agora? Casamento no sábado. Casamento no sábado, os dois, tanto no civil quanto no religioso. Aí eu falei, e agora? Enfim, aí quando foi, acho que na quarta-feira à noite, eu falei, não, eu vou ter que ligar, né? Agora eu vou ter que ceder, porque ou terminou, ou realmente vai reatar, mas eu vou ter que dar um ponto final. Aí eu liguei pra ele, aí ele falou assim, não, tudo bem, desculpa, eu pedi desculpa, ele aceitou. Ele falou, tá bom, vamos continuar. Eu falei, ufa, passei por essa. Tudo marcado, né? Tudo marcado. É por isso que a gente por isso que a gente diz, na verdade, para os solteiros que ainda estão para escolher alguém e aqueles que estão noivos, né, para casar, ou os que estão namorando, não deixe de investir um pouquinho, porque vocês investiram, como a maioria dos casais, milhares de reais na festa, no preparativo e tudo mais, e as pessoas às vezes não investem 20 reais na educação amorosa, né? Por exemplo, ler o livro Namoro Blindado, se preparar, isso é muito importante para você fazer antes do casamento. Então, não se esqueça, nas livrarias você encontra o livro ou no site namoroblindado.com. Agora, com o casamento de vocês, já nessa fase, nessa preparação aí para a lua de mel, eu entendo que os problemas já começaram já na lua de mel ou assim que chegaram da lua de mel, não foi isso? Já. Assim que chegou. A gente entrou em casa, ela se transformou. Ai, eu adorei a viagem. Eu também. Pensando na próxima. Pra onde a gente vai? Não sei, amor, vamos pensar. Ô, Samuel, você deixou o seu sapato aqui, na sala? Calma, amor, eu já pego, dá um tempo. Dá tempo nada, você vai pegar agora, seu relaxado. Pode pegar. Já.
Não, mas além de tudo isso, que a gente sabe, ainda tinha o problema da sua filha. Das né, duas, Gisele? né? Eu tinha duas filhas e, assim, a mais velha não aceitava o Samuel. Então, ela batia de frente com o Samuel, já desde aí. Ela, antes até do casamento, ela chegou a puxar uma faca pro Samuel. Você era muito mandona mesmo, assim? Sim, você... era. Eu era muito autoritária. Tinha que ser do meu jeito. Se essa xícara estivesse aqui, não podia estar do lado, tinha que estar aqui. Você reagia como a esse autoritarismo dela? Chegou ao ponto que eu não aguentei mais, aí eu comecei a explodir também. Então começou a troca de ofensa, um ofender com palavrão, outro tacar o passado um na cara do outro. Era o sujo falando mal lavado, porque os dois passaram a mesma situação, mas ficava trocando ofensas e aí não tinha hora. Era de manhã, podia ser na hora do café, podia ser na hora do almoço. O nervosismo dela não tirava folga, então não tinha como, era todos os dias. E eu soube que com 15 dias, 2 semanas de casado, ele já saiu de casa. Como é que foi isso? Saiu, ele falou assim, não dá mais. Pegou a bolsa dele e foi embora. Aí passou 15 dias, ele me ligou primeiro. Você é muito nervosa, a gente tem que conversar, a gente se ama, mas desse jeito não dá. Aí eu falei, realmente não dá. Tá bom, eu prometo que eu vou mudar, eu vou melhorar. Tá bom, você vai mudar? Vou. Então tá bom, então vamos voltar. Aí ele voltou de novo. Então, acontecia assim, que quando a gente brigava e ele ia embora, já era normal para todo mundo. Daqui a pouco eles estão juntos. É assim mesmo, deixa ele. Entre tapas e beijos. Era assim que o pessoal comentava. Ô, sai daqui que vocês estão atrapalhando. O senhor pensa que tá falando com quem? Até agora eu tô fazendo tudo sozinha e você ainda quer dar bronca nas minhas filhas? Eu só pedi pra elas não atrapalharem. Se tem alguém atrapalhando aqui, é você. Porque você não é pai das minhas filhas e não tem o direito de gritar com elas. Beleza, fica aí com as suas filhas, nervosinha. Fico mesmo. Então fica. Fico. Vai ficando. Fico pra sempre. Fica aí. Chata pra caramba. E você não, é o simpático, o legal. Mas, Gisele, você não via que o seu jeito já estava passando dos limites e você não conseguia fazer nada a respeito? Via. Eu até tentava, mas eu não conseguia. Como eu passei muita coisa no outro relacionamento, então eu criei o quê? Uma barreira. Não. Então, comigo agora vai ter que ser assim. Ou ele faz desse jeito, ou então, pra mim, não vai servir. Quer dizer, os traumas do relacionamento anterior ditavam o seu comportamento no casamento atual. Sim. E, sem querer, você estava também ensinando suas filhas não só a ser como você quando crescessem, mas também a não respeitá-lo. Sim. Porque elas viam que você não respeitava ele, tampouco elas deviam respeitar você. Você realmente sentia um zero em casa, eu imagino. E com o passar do tempo começou assim, como eu não me sentia correspondido, então eu fui passando ao quê? Tô aí pra mais nada então eu não ligo pra mais nada, tanto faz como tanto fez. Então eu também passei se ela me desrespeitasse na frente dos outros, eu desrespeitava também. Ficou aquela falta de respeito e eu com aquela interrogação dentro de mim. Poxa, o que eu fiz na minha vida? Entendeu? Porque o que eu vou fazer com essa mulher? Eu não estou dizendo que ela só tinha culpa. Qual que era a culpa que eu tinha? No primeiro relacionamento, eu achei que me arrastou e me fez de tapete, então eu comecei a fazer o quê? Não vou deixar fazer de novo. Aí eu comecei a ser resistente com ela. Então, por exemplo, de tanto eu passar Natal, Ano Novo, Dia das Mães, Dia dos Pais na casa dela e na minha família nunca podia, ela não ia. Então chegou ao ponto de o irmão dela chegar com a cunhada dela, vamos lá pra casa da dona Solange. Eu falei, não vou. Não, mas eles estavam acostumados, eu ia, né? Eu falei, não vou, eu fico aqui sozinho. Eu não frequento, ela não é obrigada a frequentar a minha família e a partir de hoje eu não frequento mais a dela. Aí já começou a disputa de ego. Por exemplo, nós tinham furtado no meu carro e ela havia comprado o outro carro. Então eu ia sair para levar meu irmão, ela falou assim, deixa a chave do carro e o documento que o carro é meu. E eu que tinha comprado um guarda-roupa quando eu era solteiro e tinha colocado no quarto das meninas. Eu falei, então eu vou tirar tudo isso daqui, que esse guarda-roupa é meu. Catei a roupa das meninas, joguei tudo no chão. Quando eu cheguei, ela tinha desmontado meu guarda-roupa e colocado minhas roupas na sacola. Então, quer dizer, era uma verdadeira queda de braço, trocado, né? Mas a gente sabe também que chegou um momento que o Samuel, Renato, disse assim, deu. E saiu de casa e decidido, né, Samuel? Que senhora de homem casado chega em casa? Você tá louca? Eu tava na esquina conversando com o Valmir. É que o
O Valmirzinho, aquele vagabundo que fica só enfiando minhoca nessa sua cabeça fraca. Aqui, chega. Eu vou embora. Total foram 4 separações? Essa ainda foi a terceira, que a que eu saí ainda não foi tão longa. A mais longa foi a quarta, que no caso eu pedi para que ela saísse, que ela fosse embora com as meninas. Essa foi a mais longa, a quarta, a última separação. Botou ela e as filhas para fora? Só não mandei na noite, mas eu falei, amanhã de manhã eu não quero vocês aqui. E o que foi naquela noite que fez você dar o basta? Ó, não dá mais, vai embora amanhã cedo, pega tudo e vai embora. Na verdade, assim, eu assistia às vezes na TV o programa, né? E eu chamava as meninas para assistir e falava, olha, é interessante o que esse rapaz está falando. E ficava todo mundo inquieto, ninguém ouvia, não escutava, eu ficava quietinho lá ouvindo. E numa dessas vezes que eu estava assistindo, você disse, olha, se a pessoa não quer, você deixa, não adianta você insistir, né? Porque você só vai adiar o inevitável. E eu falei assim, é verdade, uma hora vai acontecer a mesma coisa. Eu vou dando corda, uma hora eu vou ficar, né? Então, assim, cheguei nela, teve uma noite que nós brigamos muito. Eu acho que foi a noite que eu agredi a Yasmin. Foi nessa última. Na verdade, eu fui bater nela e aí pegou o chinelo no dedo dela, ela achou que quebrou o dedo e falou que ia na delegacia. E aí virou uma confusão toda. A briga, na verdade, foi que a filha do Samuel estava lá em casa e a Yasmin, ela não se entendia com o Samuel, mas ela morria de ciúmes dele. Então ela achava que o pai era só dela e que ninguém podia encostar. E a Caroline estava lá. E como a Caroline ia poucas vezes, é lógico, ela queria a atenção do pai. Esse era o fundamento. Então ela queria ficar o tempo todo com ele. O Samuel, ele é muito de brincar. Ele brinca, ele joga videogame. Ele faz qualquer negócio com as meninas. Ela só não brincava de boneca, mas do resto ele fazia. Então a Caroline estava querendo a atenção dele. E a Yasmin começou a bater boca com a Carol. Aí o que acontece? Cada um puxa a sardinha pro seu lado. Eu puxei para as minhas e ele puxou para dele. E aí o negócio virou entre eu e ele. E a Yasmin continuou respondendo e ele foi e pegou e foi para bater nela. E a Yasmin sempre foi assim, na hora de você dar um tapa nela, ela põe a mão para te segurar, como ela me segurou várias vezes. E nisso ele estava com o chinelo. Conforme ela pôs a mão, pegou no dedo, o dedo virou ao contrário. Para quê? Quase que ele morre. Ele morre, né? E os amigos, quando viam todo esse circo armado, o que eles diziam? Eles achavam também que vocês tinham que separar? Familiares, amigos? Todo mundo, né? Todo mundo. Inclusive, eu até comentei já sobre isso aqui uma vez. Eu tava com um amigo meu, nós ficávamos na esquina de casa, da casa perto da casa do meu pai. E ele passando pelos problemas, eu também. Eu até apelidei do Muro das Lamentações, né? Ali, né? É o Valmir que foi mencionado aqui. Isso, é o Valmir. Ok. E ele chegou uma vez para mim e falou, Samuel, para de tapar o sol com a peneira. E aquilo ali foi como uma punhalada no coração. Eu falei, poxa, eu estou insistindo num erro. Então eu preciso estancar, né? Parar com esse problema, com esse mal. Então vou cortar pela raiz. Falei, eu quero você fora daqui. Onde eu tomei, só que também foi assim, eu tomei essa decisão, não me lembrava o canal, não me lembrava o horário do programa, não sabia o que fazer, fiquei perdido, mas ela foi embora, foi para casa, foi procurar um lugar para morar. E foram 4 meses que vocês ficaram separados dessa vez? Foram 4 meses. Mas ao mesmo tempo era aquela velha história, né? Tapas e beijos, porque vocês ficavam separados, mas voltavam, não conseguia ficar separado. Voltava, mas também não resolvia o problema, continuavam os problemas cada vez piores, né? Eu fiquei na zona de conforto. Se eu não tivesse bem intencionado, eu poderia fazer como muitos fazem, tirar um proveito da situação. Qual é o proveito? Eu tinha ela como mulher, porque ela vinha me ver, nós ficávamos juntos. Mas às vezes nós estávamos juntos, uma das meninas ligava, ela já gritava no telefone, eu falei, bom, ainda não é o momento. E ela fica, não, mas é que não, vai para sua casa. Então a gente se encontrava, se falava, tinha vez que eu dava gelo nela de 3, 4 dias, aí ela me ligava, eu enrolava mais uma semana para ver se ela sentia. E, né, enquanto isso, tentando achar o abençoado do canal que tinha o programa que eu assisti, que estava me ajudando. A Escola do Amor. Eu não lembrava o nome, eu não lembrava o canal, não lembrava o horário e não conseguia mais. Parece que, como se diz assim,
Aí eu fiquei perdido, eu falei assim, agora? Eu segui até o que foi falado ali, mas qual que é o próximo Qual passo? o próximo passo? Então, Exatamente. sem saber o que fazer, quando aconteceu, fez 4 meses, a gente reatou, sem resolver o problema. Aí depois dessa separação, a gente tentou começar a caminhar. Então, assim, os gritos permaneciam, claro, mas a gente ainda deu uma amenizada, um pouco mais. Só que aí, quando o Samuel ficou doente, né, e ficou hospitalizado, tudo, eu corri atrás de tudo, ele fez uma cirurgia. Na sequência, veio esse casamento. A gente estava num sítio e o casamento foi durante o dia, ela chegou, estava bem, de repente eu vi que ela não estava bem, ficou meio enfesada. Sentei, fiquei o dia conversando com ela, tentando convencer ela, vamos sair daqui, vamos jogar, vamos brincar, vamos para outro lugar. Não, ela sentou ali e ficou ali. Quando deu a noite, ela queria ir embora. Meu irmão falou que não ia, que ele ia ficar, que a gente ia dormir no sítio. Alguns iam dormir no sítio. E ela falou que ela não queria ficar e que ela ia embora. Aí ele falou que não ia. Aí quando eu vi a confusão, ela já estava gritando, mas gritando muito alto, agrediu. Para não agredir ele, ela deu um soco no carro, amassou o carro. Pegou as malas dela e disse que ia embora. Aí veio um outro irmão meu, convenceu ela, levou ela para um outro quarto longe do Samuel. E ela dormiu e no outro dia de manhã, quando a gente acordou, ela já tinha ido embora com as duas meninas. Quando eu me deparei na situação, eu falei assim, olha, eu não sei o que eu vou fazer. Aí todo mundo perguntando, era até os amigos da parte do meu sobrinho, que eu fiz amizade lá. Nossa, o que aconteceu? Mas por que ela fez isso? Eu não sei, não sei. Eu fiquei sem jeito, constrangido, não vi a hora de ir embora. E só sei que aí eu peguei e falei assim, não vai ficar desse jeito. Quando nós voltamos para casa, eu falei assim, é melhor cada um pro seu canto e ficamos meio que sem se falar, só trocando ofensas. E aí eu peguei e falei assim, eu não vou passar a virada do ano aqui, eu vou para casa de uma das minhas irmãs. Mas aquilo ali eu fiquei assim, poxa, depois de apanhar tanto dessa mulher, eu deixar barato assim, não tá certo. Ela tem que ter um troco, ela vai ter que pagar o que ela fez, ela vai ter que sentir o gostinho do que é você ser envergonhado, você ser humilhado na frente das pessoas. Então deu umas 11h20 mais ou menos, eu falei pra minha irmã, não, eu tô indo pra casa. Ah, mas você não vai ficar pra a gente comemorar o ano novo, né? Eu falei, esperar meia-noite, eu falei, não, eu vou comemorar em casa. E eu cheguei em casa, tava ela e a menina, todas elas bem arrumadas, né? Com a mesa pronta, a ceia. E ficaram achando que, ele chegou, vamos querendo apaziguar a situação. Crente que eu iria sentar com elas, tudo bem. E como eu fazia antes, né? Eu deixava pra lá e, tá tudo certo, a gente... Como se nada tivesse acontecido sem se resolver. Quando ela e a menina sentou na mesa, eu catei a farofa, misturei com pernil, com a salada. Ele pegou a mão assim, ó, e massacrou tudo. Pegou o doce, que era um pavê, amassou tudo, misturou o salgado com o doce, virou aquela confusão. E feliz ano novo pra você, aí você não vai comer. Assim, e quer saber mais? Ainda vou postar que é pra todo mundo ver. Aí começou a tirar a foto. Não, eu não tirei foto. Eu peguei o celular e comecei a filmar. Postei isso no Facebook e um amigo meu ligou pra um outro amigo que falou assim, o Samuel tá ficando louco. Ele vim saber depois, né? Porque tem uns negócios que ele postou aqui no Facebook, aqui na casa dele, eu acho que ele tá doido. E aí, em seguida, minha irmã me ligou e falou, Samuel, o que você fez? Eu falei, tô nem aí. Ela falou, tira isso daí, porque você vai ficar se expondo, isso daí pode dar até processo. Aí eu fiquei mais com medo do processo do que arrependido do que eu fiz, mas aí eu tirei. Quer dizer, a casa tinha se transformado num verdadeiro campo de batalha, né? Tinha virado um inferno ali. Ali eu falei assim, já que o inferno... Ali foi o pico do inferno. Pico do inferno. Mas só que teve um dia, né, Samuel, que você tentou algo que você nunca antes tinha tentado até então. Quer dizer, você, Samuel, achou novamente o programa e aí você ouviu falar das nossas palestras. E viu ali como se fosse uma corda, né? Para quem está no fundo do poço, quem sabe vai nos ajudar. Mas você, Gisele, não era muito fã do programa, eu entendo. Não, eu gostava. Tanto que por várias vezes eu chamava elas meninas para assistir. E na verdade, eu pensava comigo assim, poxa vida, eu não aceito eu separar de novo. É a segunda vez. Eu subi no altar a terceira vez, até falei isso, né, já a respeito assim, no sentido de que eu não sou o Fábio Júnior, né? Nada contra ele, cada um tem sua vida, mas não quero isso pra mim. Você não é um casamento, alguém que casa em série, né? Vai casando em série, você queria resolver o seu problema. Tem serial killer, né, em série e tem casamento serial killer de série, né? Não quero isso. Eu
assim, eu não gostava de assistir as palestras, tinha pavor. Quando ele falava, lá, vai começar, ó, vem assistir o Renato. Eu falava, não, esse homem falando de novo, não. Gisele, eu pensei que eu e você era um caso perdido. Eu comecei a ouvir essas palestras do Renato e da Cris. Parece que eles estavam falando comigo. Ô Samuel, eu já li O Casamento Blindado. Eu aprendi muita coisa, mas não adianta nada exigir que o outro mude se a gente não mudar também. Mudar a gente já mudou. Só se for de casa, né, meu bem? Ué, então vamos mudar também no jeito de se tratar? Ai, que insistência, Samuel. Coisa chata. Eu venho aqui pra gente se acertar e você fica me falando de palestra. Calma! Não precisa de briga. O que eu te fiz pra você não gostar de mim? Você falava as verdades que eu não queria ouvir. Ah, tá certo, tá certo. Quando o professor se levanta e fala a verdade. Ninguém quer ouvir. Ninguém quer. Inclusive, ele falava assim, ó, se você que tá me assistindo acha que eu vou falar o que você quer ouvir, você tá enganado, eu vou te falar a verdade, doa o que doer. Aquilo, quando ele falava, eu ficava, sabe, que alegria. Aumentava o volume. Às vezes ela ia pro quarto e aumentava o volume mesmo. Mas Gisele, você conta que você leu o livro, na verdade, Casamento Mas eu não pus Blindado. nada em prática, só li, realmente. Eu não segui nada das lições que tem lá, não fiz nada, eu só li para saber de curiosidade. Aí eu falei, bom, isso aqui não serve para mim, porque eu tenho que os dois fazer. Aí não vai ter acordo, porque o Samuel não concorda, ele não vai querer fazer. Passou. Depois que a gente começou a frequentar as palestras, aí sim, eu fiz... Comecei a seguir, mas fiz que nem a minha cunhada mesmo fala. Você fez as lições, mas o Samuel não fez. Eu falei, porque ele não quer dar ouvido. Mas em meio a tanta confusão, Renato, eu tenho uma curiosidade. Como foi a chegada da primeira palestra? Como ele te convenceu? Porque você era contra. Bom, aí ele falou assim, não, nós vamos na palestra, porque se não der certo agora, aí é cada um pro seu lado. Tá bom. Eu acabei cedendo, falei, tá bom, eu vou, vai nessa bendita palestra. Quero só ver o que vai dar. Não vai dar em nada, mas tá bom, eu vou. Marcamos. Ele falou assim, eu vou te pegar no serviço. Eu saí às 16 horas do serviço. Aquele dia, na hora de sair, deu um problema, eu fiquei lá. E ele estava no carro me esperando. O Samuel não gosta de esperar. Nesse dia, ele não falou absolutamente nada. Ele ficou quieto. Aí quem chegou já falando foi eu. Falei, mas você não tá vendo? Fica me ligando, eu tô ocupada, eu tô lá com a minha chefe e você fica me ligando toda hora. Ele, calma. Aí, eu não sei o que ele respondeu. Eu falei, tá bom, não vamos mais. Era tudo que eu queria, né? Falei, não vamos mais. Ele falou, não, nós vamos. Porque se o negócio tá assim, é porque o negócio é bom. Os cão tá se levantando, é agora que nós vamos. Aí ele saiu direto pro templo. Então, qual foi a experiência de vocês nessa primeira palestra? Renato, é que nem eu tava conversando com ela antes de nós estarmos aqui. Falei, amor, eu não lembro o que foi falado. A gente não lembra o tema. O tema, o que realmente foi falado. A única coisa que eu me lembro daquele dia foi que nós saímos desarmados. Como você se lembra desse dia? Também foi a mesma impressão? Foi a mesma impressão. Eu já vi ali mudança, já saí desarmada. Falei, não, a gente tem que começar a conversar. Aí você não era mais um monstro? Aí eu falei, nossa, agora eu vi resultado. Mas no dia a dia, depois disso, o que mudou na vida de vocês, dos filhos? Qual foi a diferença que vocês viram? Eu fui aplicando o que é passado lá. Por exemplo, na hora do nervosismo, então... Se ela estava nervosa, eu não discutia o assunto com ela. Ou se eu chegasse em casa e ela estivesse emburrada, eu falava, oi, tudo bem? Não, deixa eu quieta no meu canto. Aí eu já sabia que era para deixar ela quieta no canto dela, não querer resolver aquele momento. Aí esperava o momento certo para falar com ela. Comecei a ser mais paciente com as meninas. E uma das coisas também que eu fiz em relação a Yasmin, eu acho que foi algo que eu consegui romper a barreira, foi que o Renato falou assim, ó, você faça a sua parte. Ah, mas ela faça a sua parte. Aí eu peguei, era aniversário dela, ela queria um celular e eu fui com a minha filha Caroline, compramos escondido o celular, escondi atrás do sofá e fiquei sentado lá. E quando a Yasmin chegou da escola e cumprimentou tudo e tal, e ela ficou me rodeando, tipo, meu aniversário, eu queria tanto celular, o pai não falou nada, não tem nada nas mãos, né? Eu puxei assim de trás do sofá, como quem ia se despreguiçar, e puxei pra ela, falou, ó, tá aqui o seu presente. E meio, assim, ainda com algumas mágoa dela, pelo que havia acontecido antes mesmo de a gente ter conhecido a palestra, então, como eu ainda estava no processo, eu falei assim, eu sei de uma coisa, filha, a partir de hoje eu vou te assumir como filho, eu vou ser seu pai, porque eu aprendi que eu tenho que fazer a minha parte, ainda que a sua mãe rejeite a minha filha. A minha consciência vai estar limpa com você a partir de hoje. Ali eu vi uma mudança muito grande, né, Yasmin? Porque, na verdade, ela também não se sentia... Ela sentia que, na verdade, que
que eu não abraçava ela também, né? Eu tinha algo contra, eu tinha pendência contra ela também. Qual foi a diferença entre vocês ler o livro, no caso dela, e você, no seu caso, que você via os programas, e ter ido lá na palestra, ter ouvido lá as palavras? Qual foi essa diferença na vida de vocês? Pela TV, como se diz assim, eu acho que o tempo era muito curto e não dava para assimilar muito, embora eu aprendi bastante coisa, né? E eu falei assim, poxa, eu preciso ir lá, por quê? Eu acho que assim, se dá para me ir levando, se dá para empurrar com a barriga, então é mais fácil a gente ficar num lugar cômodo. Vamos assistir pela televisão. Vai trazer um certo resultado, dependendo da dedicação da pessoa. Só que quando você fala assim, não, eu preciso, eu não aceito mais isso, né? Eu não aceito mais isso. Então, para mim é algo que não tem preço. Eu acho assim que lá o tempo, por ser um tempo maior, eu acho que dá a oportunidade da Cris e do Renato estarem falando, abrangendo mais o assunto, né? E com isso a gente aprende melhor. Porque pela televisão, as pessoas em casa, elas estão assistindo, como vocês falaram, primeiro que o tempo é limitado, segundo que o cachorro está latindo, o gato está miando, a criança está bagunçando. Liga o secador. O ambiente não coopera, né? Então, o foco não está ali. Mas quando você vem à palestra, então o seu foco é aquilo. Você está ali 1h30, um pouquinho mais às vezes, e você está prestando atenção e refletindo sobre o que você está fazendo de errado, o seu casamento, entendendo o seu cônjuge, se entendendo. E você sai dali não só com a mente mais aberta, mas também com força para praticar. Porque, por exemplo, você disse que não conseguia não ser nervosa, não conseguia dominar o seu temperamento. E agora, como você é hoje? Hoje eu sou... Nem eu às vezes acredito que eu sou calma, às vezes até demais. Claro, a gente não muda 100% do dia para a noite. Mas em vista do que eu era hoje, eu já tenho 90% mudado. Porque você tem um temperamento mais quente. Sim. Isso é natural e nunca vai mudar, né? E você tem um temperamento mais calmo, naturalmente. Então, o temperamento, assim, a personalidade não muda, mas o que muda é que você agora tem as ferramentas para saber lidar com a sua personalidade mais esquentada, para não fazer disso um problema. E você saber lidar com ela também, para não fazer disso um problema. E o principal disso tudo, eu estou falando isso de coração, eu cheguei lá e é de graça. E quanto tempo eu resisti ainda? Eu resisti ainda uns 15 dias, porque quando você falava de casamento blindado, eu falava, como que ele está falando casamento blindado? Não depende de um, depende de dois. Então isso me gerou uma dúvida, um questionamento. E hoje eu sei o significado do casamento blindado. Hoje eu sei que é a gente colocar Deus, né, em primeiro lugar, a gente estar unido com Deus, não pender nem tanto para o meu lado, nem para o lado dela, a gente ter o equilíbrio, né? São muitas coisas e não é aquela coisa que é repetitiva, não, é sempre algo novo, algo novo, né? É como Às vezes tem histórias que falam, nossa, parece que ele foi lá na minha casa e ele assistiu tudo, porque é idêntico. Nós não paramos só nisso, hoje, assim, através da palestra da terapia, nós também frequentamos a transformação de pais e filhos, que para mim ajudou muito em relação às meninas e não posso ser egoísta ao ponto de querer só para mim. Hoje tem vezes que eu me torno chato, mas todos que estão à minha volta que eu puder, gente, uma coisa que eu aprendi com vocês, não fazer pré-julgamento, né, sem ter conhecimento, né? Ninguém ama sem primeiro antes conhecer, né? Eu não posso dizer que eu gosto ou não gosto se eu não conheço. Então, que procure pelo menos as pessoas irem conhecer, né? Saber do que se trata realmente, né? E vocês são prova, né? Nós começamos o programa hoje falando que nós iríamos mostrar para as pessoas em casa como se salva um casamento, como se restaura um casamento, quando ninguém mais acredita nele, nem o próprio casal. E aqui está a prova, né? Aqui estão o Samuel e a Gisele, que ninguém mais acreditava, nem eles, 4 separações, já um casamento falido, cada um deles, e indo para o segundo casamento falido. Então, eu agradeço vocês por serem tão francos também, abertos assim com a história de vocês, para ajudar as pessoas. Eu tenho certeza que muitos casais, muitas famílias em casa estão sendo ajudadas. Muito obrigado, Samuel e Gisele. É nós que agradecemos. E eu quero que você em casa, você que está aí passando por uma situação que também você pede, você tem orado, você tem pedido a Deus, meu Deus, será que tem jeito para o meu casamento?
Veja a história do Samuel e da Gisele. Veja, como você pode fazer para salvar o seu casamento? São 3 passos, simples. Primeiro passo, você tem que reconhecer que o que você tem feito não está funcionando. As brigas, as separações, as voltas, as separações, as voltas de novo, aconselhamento de casal, encontro de casal, não está resolvendo. Reconheça que o que você tem feito não está resolvendo, ok? Dá tempo ao tempo, tudo isso que você já tentou, não resolveu. Segundo passo, você tem que buscar ajuda. Reconheça que se você não está conseguindo do seu jeito, então você tem que alcançar alguém que pode te ajudar, uma ajuda eficaz. Que a palestra que nós estamos falando aqui foi a ajuda eficaz que transformou o casamento do Samuel e da Gisele. E você tem essa palestra à sua disposição. E o terceiro passo, se você vier a essa palestra e praticar o que você vai aprender, eu garanto, ouça bem, eu garanto a você que o seu casamento tem jeito. E se você vier às nossas palestras, praticar o que a gente vai falar e não mudar o seu casamento, então esse programa não vai mais chamar Escola do Amor e vai chamar assim Escola do Divórcio. Porque eu prometo a você que vai funcionar, vai mudar se você praticar aquilo que você vai aprender. Nesta quinta-feira, em 2 horários, 10 da manhã e 20 horas. Venha aprender a como restaurar o seu casamento na Avenida Celso Garcia, 605. Fica 5 minutinhos da Marginal Tietê. E a palestra é grátis, estacionamento e creche no local também são gratuitos. Quem deseja ter um relacionamento feliz, ser seguro, confiar no parceiro, sem brigar por bobeira. Parece uma pergunta retórica, mas muitas pessoas ainda sofrem no amor por acharem que não precisam de direcionamentos. Eu tinha um receio e falava, não era pra mim, não é assim, vai dar na hora certa, não precisa. Eu tinha sempre essa barreira, mas até que o momento eu vim e eu vi que seria muito importante. Então foi onde eu consegui traumas que eu tinha, eu não sabia que existia. Então aqui eu comecei a muita coisa mudar dentro de mim. Então hoje eu sou uma pessoa mais feliz, eu sou uma pessoa mais alegre devido a isso. Dessas questões que eu descobri e que hoje eu superei todas elas. Tinha convites, mas não vou, não é pra mim. Só que eu saí perdendo, porque realmente ali era o lugar que realmente eu ia encontrar a verdadeira felicidade. Tudo que eu fazia, ela começou a compreender as minhas atitudes, que eu tinha de, às vezes, não poder vir para cá, para São Paulo. Ela esperava, e antes, quando ela não conhecia aqui, ela não me esperava. Ela sempre ficava muito ansiosa, e ficava às vezes brava, com ciúmes de muitas coisas e acabou resolvendo. O que me levou a vir a participar da terapia, que eu vim de 2 relacionamentos frustrados, um casamento que não deu certo e o outro relacionamento também que não deu certo, porque a escolha era feita pelo coração, eu escolhia pelo coração, né? Porque me fazia bem, ou porque me fazia rir, era o que me sustentava. Aqui na terapia eu tenho visto essa diferença, tenho aprendido a lidar com certas questões minhas, por exemplo, desânimo, como ser uma pessoa diferente. Então eu venho cada dia tratando de mim. Quando a gente se conhece, por exemplo, você é uma pessoa assim mais... Você tem a tendência de ser mais desconfiada, de olhar mais para o lado difícil das coisas, você tem a tendência de desanimar mais. Você tem que entender que muitas vezes é por causa de um medo que você tem. Era muito chiclete, ficava no pé, ligava, mandava mensagem, então era muito grudada ali. Quando arrumava alguém, eu ficava no pé, porque eu era muito insegura. A primeira vez que a gente chegou aqui, a gente já estava praticamente a ponto de separar. A gente já tinha perdido a atenção, a gente não se conversava mais, a gente era muito ignorante um com o outro. Ciúmes, então, da minha parte, era muito. O ciúme é um sentimento bem comum nos relacionamentos. O problema é quando ele começa a atrapalhar. Segundo pesquisas, o ciúme se divide em 5 graus: ínfimo, leve, moderado, intenso e excessivo. E quem atinge o último grau tem mais tendência a trair o seu parceiro. Foi através dos ensinamentos nas palestras que Ângela se descobriu uma nova mulher. Foi onde eu aprendi a me valorizar, onde eu aprendi a ter força para lutar, a me desprendi dos ciúmes.
Hoje sou casada, feliz, 1 ano e meio já casada, mas todo dia lua de mel. A paranoia do ciúme, a insegurança da pessoa que é paranoica com essas coisas, acaba trazendo para ela o que ela mais teme. O ciúme, ele tem na sua raiz um medo. Então você tem medo, por exemplo, de nunca encontrar uma pessoa, estar num relacionamento até ruim, com alguém que te maltrata, mas você tem medo de nunca encontrar alguém além dessa pessoa. Isso é irracional, mas existe, é o que mais existe em pessoas que têm um ciúme doentio. Colocando em prática o que se aprende, dia após dia, as mudanças acontecem. Eu comecei a ver que eu estava fazendo algumas coisas erradas, como ciúmes, que eu tinha muito ciúmes, de amigos assim, amigas minhas. Tinha muitos ciúmes e eu comecei a ver que eu melhorei nisso. A gente aprendeu que o nosso relacionamento, cada dia a gente tem que cuidar um do outro, né? Conversar, ter atenção, carinho. Está sendo maravilhoso para a gente está muito feliz. Hoje a gente tem a atenção total do nosso filho. E a gente tem sede e a gente não vê a hora de chegar quinta-feira. Esse dia para a gente é separado. A gente separa essa hora, esse momento, a gente não troca isso por nada. Cada dia é um renovo, cada dia a gente aprende mais. Eles são fantásticos, né? Fora de série. Então, e eu venho de Santos. Falei, já que eu tenho que fazer terapia no amor, eu vou na fonte. Então, toda quinta-feira eu venho de Santos, eu e as minhas amigas. O que eu mais aprendi aqui é que o relacionamento não depende de um só. Mudou de verdade mesmo. Terapia do Amor. Palestra com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas no Templo de Salomão. Mais informações acesse terapiadoamor.tv. A entrada é gratuita. Agora nós vamos entrar não só na casa, mas na vida da Marcela e do Anderson, com o consentimento deles, é claro, já que a Marcela foi quem pediu ajuda da Escola do Amor para resolver os vários problemas que ela está enfrentando na relação. Mas só que para isso, nós precisamos conhecer melhor a rotina da família e saber o que podemos fazer mais para ajudar. A nossa equipe passou 5 dias com eles. Na primeira parte, vamos ver o que mais tem atrapalhado esse casal. É um reality sobre relacionamento que mostra todos os problemas que um casal pode ter e que também aponta soluções, é claro. Sem maquiagem, sem truques. Vamos então à primeira parte. Acompanhe. Tipo, Dia das Mães. Ai, não comprei nada pra você porque eu não sei o que você gosta. Eu falei, caramba, faz 15 anos que a gente tá junto, você não sabe o que eu gosto? Ela quer que eu ficasse mais junto, entendeu? É meu jeito. Eu acho que ele devia cobrar mais dela também. Cuidar da casa. Ela não gosta muito de cuidar, não. É mais eu. Eu não quero que meu pai e minha mãe casem. Porque eles vão ter que ir pra lua de mel e a gente não pode ir junto. Ontem, quando ele veio dormir comigo e deitou na cama comigo, eu pensei que era porque vocês estavam aqui também. Porque tinha um colchão do lado que ele dorme no colchão no chão. Eu estou disposto a fazer qualquer coisa para recuperar a minha família e minha esposa. Piracicaba, 18 mil habitantes, aproximadamente 164 quilômetros de São Paulo. É nessa cidade que Anderson e Marcela se conheceram e moram. Eles estão juntos há 15 anos. Têm 2 filhos, a Júlia, de 10 anos, e o Victor, de 5 anos. A sogra de Anderson, Maria de Lourdes, mora com o casal. Domingo de casa cheia. A família de Marcela visita o casal. Marcela chega com as compras do jantar. O que vai ter de janta aí? Ele deu beijo só porque vocês estavam aqui. Anderson sai para correr, dia sim e dia não. E demora em média 1 hora se exercitando na rua. Às vezes, quando ele sai para correr, me incomoda. Eu acho que tá faltando um pouco da minha atenção. Eu não me incomodo dele correr, eu me incomodo de quando ele volta, aí tá cansado, toma banho e vai dormir. É um pouco que eu tenho, o tempo que eu tenho, eu vou correr um pouco, né? E a hora que eu volto, é pouca coisa que nem conversa. Enquanto isso, Marcela, aparentemente entediada, fica em casa com as crianças.
Ele dá um beijo assim só a hora que ele chega do serviço. Depois, tipo assim, um chega mais perto do outro. Tem alguns dias que não tem assunto, né? Vamos supor, eu não puxo assunto, ela também não puxa assunto, então fica meio complicado, né? Chega do serviço, celular, os dois. O celular é uma das coisas que mais incomoda a Marcela. Tá vendo? Eu sempre fuço o celular dele, mas agora ele aprendeu a apagar tudo. Então não tem como eu fuçar direito, porque ele apagou tudo. Ele apaga tudo antes de chegar em casa. Aí eu tava fuçando de noite no celular, vi que entrou umas mulheres no grupo, né? É que na verdade, né, tem um grupo aí, né? E aí uns colegas meus adicionou umas mulheradas aí, entendeu? Eu não tenho nada a ver, entendeu? O grupo tem 170 pessoas. E ela pensou que eu estava conversando também com as mulheradas lá e eu não tinha nada a ver. Aí ela pegou o celular meu e mandou bala. Aí tem um primo dele, sabe, machista, pegou e começou a me xingar. Eu peguei, xinguei de volta e saí do grupo. Aí ele ficou uns 2, 3 dias sem conversar comigo. Aí eu falei pra ele, falei assim, porque daí eu falava com ele e não respondia, daí eu mandei no zap também. Falei pra ele, se pra você tá bom, não tá bom e você quer ficar com esse grupo, com seu primo, vai lá e fique com eles, então pode ir embora. Se ela fala pra mim, fala assim, eu quero que você saia do grupo, eu naturalmente eu ia lá e saía do grupo, entendeu? Só que ela não respondeu pra mim. Sei lá, vídeo pornográfico, mulher pelada, sabe? Parece que vai me diminuindo mais e a hora que depois, à noite, ele quer alguma coisa, parece que ele fica pensando nos vídeos, então aí que eu não consigo mesmo. Olhem só, alunos, esse é um exemplo típico de falta de diálogo no relacionamento. De sábado, quando eu trabalho, tá ele e minha mãe, ele conversa mais com a minha mãe do que comigo. A minha mãe nem brinca, só fica no sai do celular. Aí sim, Vitão. Vitor. Ele é um bom pai, mas não dá muita atenção, assim. Internet, né? Beijo. O jantar está quase pronto. Enquanto isso, Anderson resolveu hoje brincar com as crianças. Parece que antes de nossa equipe chegar, isso não acontecia. Ele parecia outro, né? Porque chegou, brincou, não brinca. O meu pai, ele não brincava com a gente, ele ficava só no celular. Aí quando vocês chegaram, ele começou a brincar com a gente. Eu amo ela. Ela pensa que eu não gosto mais dela, entendeu? E não é assim. Eu acho que eu mudei bastante depois que as crianças nasceram. Engordei. Tanto é que agora eu tô fazendo tratamento, quero fazer cirurgia bariátrica. Não é do jeito dela que mudou o corpo dela que eu não tô gostando mais, entendeu? Aí isso daí eu dou valor. Vitor! Chato. O que eu acho que a gente tem que mudar é o diálogo, porque a gente não conversa. Quando ele tá bravo, eu não sei porquê. Quando eu tô brava, ele não sabe porquê, porque a gente não senta pra conversar. Hora de dormir. Marcela segue para o quarto sozinha e deixa Anderson com as crianças. Vamos dormir? Pai! Ó. Fica aqui. O quê? Assistindo comigo. Ah, por favor, fica assistindo comigo. Novo dia na casa de Anderson e Marcela. Fomos dormir junto, aí eu vi o que dormir, aí ela deixou eu e o Vitor lá dormindo e veio dormir com a Júlia, entendeu? O Vitor começou a chorar porque ele queria chupeta, daí ele já levantou bravo, pegou o chinelo pro Vitor. Aí eu também já fiquei brava e fui dormindo com a Júlia, com a minha mãe. E assim já faz tempo já que faz, né, tá? Faz tempo que a gente não dorme junto. Às vezes a gente dorme, não fala que não é sempre, mas a maioria das vezes não. Não sei se é eu, o problema sou eu.
Eu acho que pra mim ter uma relação à noite com ele, eu tenho que ser tratada bem o dia todo. E não ser um boneco que deita aqui e depois faz o que ele quer, não. Parece que o bom dia não vai ter hoje. Tem que pagar as contas, roupa, comida. Então, tipo, ele só trabalha e o cartão fica comigo. E eu que faço tudo. Então, isso me sobrecarrega. Tudo que eu faço é pra eles, pros meus filhos. Até que quando eu conversei com a Maria, ela falou, mas vocês não saem? Eu falei, a gente quase nunca tem dinheiro. Quando a gente tem dinheiro, vou sair eu e ele, eu quero dividir com as crianças, né? Aí eu não sei se eu erro nisso também. Anderson chega do trabalho com algumas compras e brinquedos para as crianças. Você deu o brinquedo pra Júlia? Você lava a salada ou você quer que eu lave? Pode lavar. Porque aí sim. Não é acostumado, não. Melhor ficar aqui todo dia. Melhor ficar uma câmera aqui o ano inteiro. Pra ele lavar a louça, lavar a salada. Ele já percebeu que o relacionamento com Marcela precisa de mudanças. E quanto antes, melhor. De vez em nunca que ele vai pro fogão. Eu de ontem decidi fazer o almoço porque a intenção de ajudar também, né? De unir um pouco os dois na cozinha, entendeu? Eu fico muito feliz quando eu vejo ele assim. Ficou bom, Júlia? Faz salada pra você? A coisa tá feia realmente aí, né? Pois é, falta de diálogo, falta de cuidado, muita bagunça. A situação lá não está nada boa. É difícil dizer por onde eles têm que começar, né? Porque são tantas coisas erradas. O uso do celular, horário de dormir, né? A baixa autoestima que ela tem com respeito ao peso dela, a falta da intimidade, a falta de limites de ordem com respeito às crianças, tanta coisa, né? A bagunça dentro de casa é o que mais me impressionou. Confesso, Renato, que às vezes a pessoa não consegue nem raciocinar direito num lugar desorganizado, né? E isso é um resultado de várias coisas que vão sendo deixadas por fazer, não é só com respeito à organização da casa, mas psicologicamente, emocionalmente, no relacionamento, no casamento, você vai deixando, você vai abandonando os problemas, achando que eles vão se resolver por si só. Aí você vai acumulando problemas. Chega um momento que se instala uma crise, que é o que eu vejo que está acontecendo com a Marcela e com o Anderson. Eles estão num momento de crise, que se não entrar uma ajuda urgente e eficaz, o casamento deles está a risco de terminar. Nós estamos com vários profissionais, pessoas que estão dedicando o tempo delas para ajudar o casal, como o Dr. Spreusser, que é médico especialista em qualidade de vida, e eles vão ajudar o casal nessa tarefa de colocar o relacionamento nos trilhos. E aguardem, porque vamos mandar também para vocês um vídeo com algumas atitudes que você pode colocar em prática, mas tem que ser imediatamente. Obrigado, alunos. Tchau. Tchau.